Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai fazer este colar. É uma peça bem simples e bem fácil de fazer. Então, nós vamos precisar de agulha, tesoura, um colchete, esse aqui é de 12 milímetros, cola, eu vou usar cola pano e cola de silicone, mas você pode usar a cola que você tiver ou a que você preferir, um pedaço de TNT, esse é aquele TNT um pouquinho mais grosso, os fios, eu vou usar essas 3 cores, todos eles são Anne, e agulha de 1,5 milímetro. A gente vai iniciar fazendo os cordões. Damos o nozinho inicial na agulha. E vamos fazendo correntinhas. Aí, eu fiz 2 cordões, eu fiz em cores diferentes, mas se você quiser, você pode fazer os 2 da mesma cor. Este tem 52 centímetros. E esse aqui eu fiz com 68 centímetros. Vamos deixar os cordões aqui esperando e agora a gente vai fazer as mandalinhas para fazer o fecho do nosso colar. Então, nós iniciamos com o anel mágico. Três correntinhas e dentro do anel nós vamos fazer 14 pontos altos. E contando com as 3 correntinhas do início, a gente vai ficar com um total de 15 pontos altos. Feitos todos os pontos, a gente fecha o anel. Aqui a gente corta o fio e vamos fazer um acabamento com agulha de costura. Passa a ponta por uma agulha, insere a agulha aqui no primeiro ponto. E volta com ela aqui de onde o fio tá saindo. Fecha bem o anelzinho, aqui já pode cortar essas pontas. E a gente vai precisar de 4 mandalinhas. Aí, com a agulha de costura normal e linha também normal de costura, a gente vai costurar as pecinhas do colchete. Então, eu vou costurar uma numa mandalinha e a outra na outra mandalinha. Aí, é só costurar a outra parte do colchete, aqui nessa outra mandalinha. Já costurei aqui a outra parte do colchete, agora a gente vai deixar ele aqui e vamos fazer a nossa mandala. Então, iniciamos com o anel mágico. Três correntinhas. E dentro do anel, nós vamos fazer 14 pontos altos. Fez todos os pontos,
é só fechar o anel. E aqui a gente vai cortar o fio e fazer um acabamento com agulha de costura. Passa a ponta por uma agulha. Insere aqui no primeiro ponto. E voltamos com a agulha de onde o fio tá saindo. A segunda carreira, a gente vai inserir a agulha em qualquer lugar. Puxamos uma laçada, fazemos um ponto e fazemos mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. E agora, a gente vai seguir fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base. Concluindo aqui essa carreira, vamos cortar o fio e fazer um acabamento aqui também com agulha de costura. Passa a ponta da linha por uma agulha. Insere aqui no primeiro ponto. E volta aqui de onde o fio está saindo. A terceira carreira, nós vamos inserir a agulha em qualquer lugar. Puxamos uma laçada e fazemos 3 correntinhas. No ponto seguinte, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo, nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no seguinte, 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. E vamos seguir fazendo dessa maneira até completar a volta. Concluindo aqui essa carreira, a gente vai cortar o fio e fazer acabamento com agulha de costura igual nós fizemos nas carreiras anteriores. A próxima carreira, a gente vai inserir a agulha em qualquer lugar. Puxamos uma laçadinha, fazemos um ponto. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no seguinte, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto da carreira anterior, e um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Concluindo a carreira, cortamos o fio e fazemos aqui o acabamento com agulha de costura. A próxima carreira, a gente vai inserir a agulha em qualquer lugar. Puxamos uma laçada, fazemos um ponto.
E agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no próximo, um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Quatro pontos baixos, um em cada ponto de base. E no seguinte, um aumento. E seguimos fazendo assim até completar a volta. Aí, olha, nós vamos precisar de 2 mandalas. Então, uma nós vamos fazer até esta carreira, que é essa que eu já tenho aqui. Então, aqui eu cortaria o fio, faria o acabamento com agulha de costura, que é essa mandalinha aqui. Aí, a segunda, nós vamos fazer uma volta a mais para ela ficar um pouquinho maior. Então, nós inserimos a agulha aqui no primeiro ponto. E fazemos um ponto baixíssimo. Uma correntinha, mais um ponto baixo no mesmo lugar. E agora, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. Concluindo aqui a última carreira, vou cortar o fio e fazer o acabamento com agulha de costura. Passa a ponta da linha por uma agulha. Insere no primeiro ponto e volta de onde o fio, volta com a agulha de onde o fio tá saindo. Agora, aqui nós vamos dar um nozinho. Voltamos com a agulha aqui pra frente e vamos juntar aqui as 2 mandalas. Você pode escolher qualquer lugar para juntar. Aí é só dar 2 pontinhos que já é suficiente. Eu vou dar um nozinho aqui porque eu cortei o fio muito curto. Vai ficar difícil de eu arrematar aqui. Aí elas vão ficar assim. Aí aqui atrás a gente já pode cortar essas pontas. Agora, nós passamos cola aqui no avesso das mandalas. Aí, agora, a gente cola aqui no TNT.
Vamos esperar guardar a cola secar um pouquinho pra gente recortar. Aí, depois de seco, é só recortar em volta aqui da mandala. Aí, depois de tudo recortado, a gente acerta, para não ficar nenhuma pontinha aparecendo. E aqui atrás a gente separa também. Agora, a gente vai montar o nosso colar. Então, nós vamos virar aqui as mandalas. Vamos achar o meio dos cordões. O menor vai na mandala de cima e o maior na mandala de baixo. Eu vou usar cola de silicone, aí você pode pôr um pouquinho de cola. E na de baixo, você calcula mais ou menos um dedo. E passa a cola também. Agora, nós vamos precisar de 2 pedacinhos de TNT. Eu já tenho os meus aqui. Passa a cola. E aí, a gente vai colar aqui. Em cima dos cordões. Aí, depois que secar, a gente tira aqui as sobras com a tesoura. Só cortar as pontinhas. Então, agora a gente vai colocar o fecho do nosso colar. Então, nós vamos acertar os cordões. Confere, vê que tá bem certinho os dois lados. As pontas estão juntas. Aí, nós colamos as mandalinhas com os colchetes. Então, eu colo essa aqui. E essa aqui em cima, aí depois a gente corta essas pontas. Aí, o outro lado do colchete. E essa vem aqui em cima. E concluímos a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo. Muito obrigada e até o próximo.